Olá, caros alunos, eu sou o professor Adilson. Nós vamos fazer hoje a nossa revisão de física sobre princípio de Arquimedes. Primeiro passo, nós precisamos entender que princípio é esse. O que afirma esse princípio? Vamos aqui a um exemplo. Eu desenhei aqui, hipoteticamente, então, um recipiente que contém um fluido e tem a massa de um corpo aqui submerso nesse fluido. O princípio de Arquimedes ele diz o seguinte: um corpo totalmente ou parcialmente submerso em um fluido sofre a ação de uma força de empuxo desse fluido. Essa força de empuxo é sempre direcionada para cima e tem um módulo igual à massa de fluido deslocado por esse corpo. E nós podemos representar essa força de empuxo, sempre direcionada para cima, da seguinte maneira: a força de empuxo é igual à massa do fluido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Isso vai nos dar um módulo da força de empuxo. É conceito? É conceito. Mas conceitos são fundamentais para que a gente consiga avançar no raciocínio e, por consequência, fazer as nossas deduções de soluções físicas. E, consequentemente, fazer as deduções matemáticas para solucionar os nossos problemas. Vamos tentar aplicar, então, o princípio de Arquimedes, então, no nosso primeiro exemplo. Olha só, temos um sistema aqui, onde nós temos um fluido qualquer, nós temos mergulhado, submerso nesse fluido aqui, um balão. Esse balão tem massa de 2 kg e nós temos também como dado aqui que a massa específica é de 2,5 kg por metro cúbico desse balão. Nada do fluido, tudo é a respeito sobre o balão. Bom, se isso acontece na superfície do planeta Terra, nós sabemos que a aceleração aqui é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E, então, o que a gente quer saber é o seguinte: bom, se eu mergulho um balão com essas condições nesse fluido, qual é o volume de fluido deslocado? Porque, vejam bem, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se o balão é mergulhado num fluido, o volume do balão é igual ao volume do fluido deslocado. Qual é o volume desse fluido deslocado? É simples. Nós sabemos que a massa específica é igual a massa dividido pelo volume. O que a gente tem aqui? A gente tem a pergunta: qual é o volume? Então, para facilitar, a gente faz o seguinte: a gente troca. O volume vai para cima e a massa específica vem para baixo. Então, eu tenho que o volume é igual à massa específica dividido pela... o volume é igual à massa do balão dividido pela massa específica do balão. Substituindo, a massa do balão é 2 kg. A massa específica, 2,5 kg por metro cúbico. Então, eu tenho o quê? Que o volume é igual a 2 kg dividido por 2,5 kg por metro cúbico. Ora, então, vamos lá. O volume será igual. Quilo eu corto por quilo. 2 dividido por 2 dividido por 2,5 vai dar 0,8. O que sobrou? Metro cúbico. Pronto. Agora eu já sei que se esse balão for mergulhado nesse fluido, com esses dados aqui, o volume de fluido deslocado será de 0,8 metros cúbicos. Simples, não é? Na verdade é simples. Agora vamos aproveitar essa simplicidade aqui e colocar num contexto um pouquinho mais sofisticado. Nada de complicado, só é mais sofisticado um pouquinho. Vamos lá. Temos uma outra situação aqui, onde você tem um sistema que tem um fluido aqui, você tem um bloco aqui, que parte desse bloco está submerso no fluido, parte está acima, e esse fluido aqui ocupa
né? Ou melhor, vamos dizer que esse bloco aqui tem parte do seu volume mergulhado no fluido. E essa medida aqui é a medida do bloco que está submerso. Então eu represento essa altura total aqui por Hzão, é a altura do bloco. Mas qual é a altura que está abaixo do nível da linha do fluido? Eu vou representar isso por Hzinho, porque é uma altura menor, né? Chamo de Hzinho. Vamos aos dados? Vamos lá. Primeiro vamos tratar do bloco. Esse bloco aqui, ele tem uma massa específica do bloco, de 800 kg por metro cúbico. Perfeito? A altura do bloco é de 6 centímetros. E a altura do bloco que está abaixo do nível do fluido é Hzinho. E é essa altura que nós queremos saber. Por isso eu coloquei um ponto de interrogação. Vamos aos dados do fluido? Aqui, ó. A massa específica do fluido é igual a 1.200 kg por metro cúbico. É só o que eu preciso, é só o que eu tenho sobre o fluido. De novo, o que eu quero? Eu quero saber essa altura aqui ocupada pelo fluido. Física é tão bom que até os insetos querem participar da aula, viram? Deixa o bichinho ali, foco no nosso cálculo, vamos lá. Note uma coisa, por que é que esse bloco não afunda? Esse bloco não afunda porque nós temos aqui uma força que o fluido aplica sobre o bloco. Essa força tem direção para cima e a força de empuxo, que é igual à massa do volume deslocado por esse bloco. Bom, mas se a força de empuxo empurra o bloco para cima, por que esse bloco não está todo acima da linha do fluido? Porque nós temos de cima para baixo uma outra força, que é a força gravitacional. Esse bloco não está afundando, esse bloco não está subindo, quer dizer que ele está em equilíbrio. Note uma coisa, então quer dizer que essas duas forças estão equilibradas, força de empuxo e força gravitacional. Detalhe, hein? Então eu posso dizer que nessa situação a força de empuxo é igual à força gravitacional? Sim, se estão em equilíbrio é porque essas duas forças são iguais. Se não estivessem em equilíbrio, uma delas seria maior que a outra. Sendo assim, eu posso dizer o seguinte, ó, que a força de empuxo, isso aqui é positivo, posso passar para o lado de cá? Posso, mas daí é positivo trago como negativo. A força de empuxo menos a força gravitacional é igual a zero. Isso é uma condição de equilíbrio. E eu trago para cá. Viram? Eu trago para cá. Muito bem. Eu sei quem é a força de empuxo? Sei. No início da nossa revisão, nós vimos, está aqui a força de empuxo. É a massa do fluido vezes a aceleração da gravidade. Aqui, ó. Massa do fluido vezes a aceleração da gravidade. Ótimo. Menos a força gravitacional. Quem é a força gravitacional? É a força peso. E a força peso, o que é? É a massa do bloco multiplicada pela aceleração da gravidade. Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente tem dados para substituir aqui. A gente tem a massa do fluido? Não, nós não temos isso. Mas notem, eu sei que a massa específica é igual a massa dividido pelo volume. Se eu quero a massa, basta que o volume saia da divisão e venha para cá e multiplique. Eu tenho que a massa é igual ao volume vezes a massa específica. Então, eu trago para cá. Então, eu tenho aqui, no lugar da massa do fluido, eu tenho então, a massa específica do fluido multiplicado pelo volume. Opa, pera. Não entendi, professor. Que volume que é esse? O volume é o volume de quem que eu estou trabalhando? Do fluido. Então, qual é o volume desse fluido aqui? O volume do fluido é quem?
o comprimento ocupado pelo bloco aqui no fluido, vezes a largura do bloco, vezes quem? A altura da linha do fluido ocupada aqui. Eu chamo de Hzinho, porque o fluido só vai até essa altura aqui. E eu chamei isso aqui de Hzinho. Vezes quem? A aceleração da gravidade. Menos quem? A mesma coisa, eu não tenho a massa do bloco, mas eu tenho a massa específica. E eu vou trocar então a massa específica por quem? Vou trocar a massa, aliás, vou trocar a massa, né? Vou trocar a massa por quem? Pela massa específica multiplicada pelo volume. De novo, então, em vez da massa do bloco, vai a massa específica do bloco, aqui, multiplicado pelo volume. Cadê o volume? O volume do bloco. Nós estamos trabalhando com B, bloco. Então vai ser o comprimento, o volume é o comprimento do bloco, vezes a largura do bloco, vezes a altura do bloco. Nesse caso, Hzão, para diferenciar de Hzinho, vezes quem? A aceleração da gravidade. Tudo isso está em equilíbrio? Igual a zero. Quem que nós queremos descobrir? Foco! Nós queremos descobrir essa altura, Hzinho. Ou então você isola Hzinho. Você deixa o Hzinho do lado de cá do sinal de igualdade, do lado esquerdo, e deixa todo o restante do lado direito. Como é que faz isso? Olha só. Se você der uma olhadinha, tudo isso aqui está subtraindo, não está? Se eu passar tudo para o outro lado, ele vai então com o sinal positivo para o outro lado. Então, para o outro lado do sinal de igualdade vai a massa específica do bloco, vezes C, vezes L, vezes Hzão, vezes a aceleração da gravidade. E o que tudo isso aqui está fazendo com o Hzinho nesse lado? Você vai dizer, está multiplicando, professor? Justamente. E se ele está multiplicando aqui, ao passar para o outro lado do sinal de igualdade, vai fazer o quê? Dividindo. Isso. Então, vamos ver. Então, tudo isso aqui será dividido por massa específica do fluido vezes C vezes L vezes G. Não repete o Hzinho, porque o Hzinho já ficou do lado de cá, lembra? Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você vai dizer, ô professor, está me dando um cansaço isso, agora ficou tudo complicado porque está cheio de letras. Preste atenção, é bastante simples. Se você compreender um pouquinho, você vai ver o seguinte, eu posso, este tem o mesmo valor, eu posso cortar comprimento pelo comprimento, largura por largura, aceleração da gravidade pela aceleração da gravidade, e olha só o que sobra no final. Sobra apenas a massa específica do bloco vezes a altura do bloco, tudo isso dividido então por quem? Pela massa específica do fluido. Agora sobrou pouquinha coisa no final, é só você substituir os valores. Massa específica do bloco está aqui, 800, vezes a altura do bloco está aqui, 6 centímetros. Tudo isso dividido pela massa específica do fluido. Quanto que está aqui? 1.200. Resolve esse cálculo todo e você vai ver que Hzinho será igual a 4 centímetros. O que significa isso? Significa que a altura que o fluido atinge no bloco que está submerso é de 4 centímetros. Eu espero que você tenha compreendido essa revisão, onde nós aplicamos o princípio de Arquimedes para a solução dos nossos problemas de física. Um abraço, até a nossa próxima revisão. Tchau!